eu creio que a quem se manifesta e foi aí não tinha parecer nem olhando nós para ele era mais experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Como o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse é um pequeno relato de Jesus Cristo, o causador da nossa presença aqui hoje. Isaías relata, querido, como ninguém. Isaías é considerado o profeta messiânico que mais falou de Jesus, que mais anunciou Jesus Cristo, a vinda do Salvador. Isaías, quando escreveu esse texto, nós lendo aqui, nós vemos que Isaías parecia que tinha presenciado o acontecimento que ele relatou. De tamanha é esclarecedor as palavras de Isaías aqui, parece que ele estava presenciando o fato. Mas na verdade, Isaías escreveu isso aqui, querido, centenas e centenas de anos antes de Jesus nascer. O Deus Todo-Poderoso revelou a Isaías o que havia de ser. Que viria um Deus, querido, que seria desprezado, porque Jesus não foi só crucificado. A crucificação de Jesus é o final de tudo. Mas antes da crucificação, ele foi humilhado, rejeitado, desprezado. A Bíblia diz, querido, que olhando para ele, não tinha nada de diferente que pudesse despertar algum desejo dos homens por ele, como Deus, como alguém que pudesse trazer salvação. Não. A Bíblia diz que quando ele passava, os homens escondiam o rosto dele, porque ele era homem de dores, esforçado nos trabalhos. É mais fácil da gente entender isso, talvez. Você que é do interior, ou você que vê um filme, uma cena dessa, alguém que trabalha na roça, alguém que está bem debilitado na aparência pelo trabalho forçado,
pelo trabalho caustigante do dia a dia, no sol, na roça, na peleja. E a Bíblia diz, querido, que os homens escondiam o rosto dele porque tinham vergonha dele. Mas esse era o projeto. A causa disso tudo é que ele levou sobre si as nossas dores. Às vezes, meus amados irmãos, quando você está lutando pela tua família, ou por um ente querido, ou por alguém, ou ajudando um vizinho, um parente em oração, você fica desgastado, tanto fisicamente, quanto espiritualmente. E às vezes sentimos uma opressão, e às vezes nos abatemos fisicamente, por causa da luta espiritual. Imagine Jesus, levando sobre ele o pecado de todos nós. A Bíblia diz, o castigo que viria sobre nós, estava sobre ele. Eu quero dizer para você, querido, que apesar de ser uma história contada, quando contamos a história parece algo triste, mas no fundo, quando nós entendemos a palavra do Senhor, é esta história da minha e da sua vitória. Essa história da morte de Jesus é para eu celebrar, é para nós comemorarmos, porque um Deus poderoso desceu do céu, padeceu como nós lemos aqui, e por isso que ele fez. Hoje nós temos vida. Hoje nós podemos ter vida com abundância, como aprendemos aqui pela manhã. A palavra de Deus, querido, revelada aqui sobre Isaías e deixada escrita para eu e você, querido, é algo maravilhoso. E Isaías já começa aqui questionando quem deu crédito à nossa pregação. Porque ele sabia que o que estava dizendo aqui, querido, era algo difícil de crer, e ainda hoje o é. Porque a cruz é loucura para o mundo, mas para nós que cremos em Jesus, é salvação. A cruz é loucura para aqueles que se julgam sábios, mas para nós que submetemos o nosso conhecimento à palavra de Deus, não tem loucura nenhuma, tem poder de Deus nela. E não é a cruz em si, porque a cruz em si não tem poder nenhum. Por isso não fazemos questão de ter cruz, nem com a imagem de Jesus, nem sem a imagem de Jesus, porque o poder não está na cruz. O poder está em quem estava na cruz naquele momento. A morte na cruz era reservada só para os piores dos piores. E a Bíblia diz que lá estava o nosso Jesus, junto com eles. O justo, junto com os injustos, por causa de mim e de você. A morte na cruz de Jesus, querido, o pior que tenha sido, ela é a causa de você sorrir hoje, de você ter esperança hoje. É por causa disso que nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. Porque a cruz, querido, era o castigo que viria sobre nós e ele levou sobre si. E é por causa disso, querido, que ele foi então até o fim, padeceu morte de cruz, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. Eu quero dizer para você que a cruz, a morte de Jesus, não foi um acidente. Não foi algo que aconteceu porque Jesus estava ali pregando o evangelho, provocou os judeus e aconteceu a cruz. A cruz estava nos planos de Deus, desde o princípio. Deus olhou para mim e para você, querido, e ele viu que se não fosse pelo filho dele, nós estaríamos perdidos. E é interessante a gente analisar a palavra de Deus, como que um pai poderia fazer assim com o filho. Será que Jesus não era amado pelo pai? Mas nós tiramos essa dúvida, lá em Mateus 3,17, põe aí por favor, Sérgio. Mateus 3,17, Deus amava Jesus. Não é o caso de um pai que não gostava do filho. Mateus 3,17 diz assim: eis que uma voz dos céus dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho alegria. Sabe por que que Deus enviou Jesus para morrer na cruz, para ser humilhado, para ser zombado pelas pessoas? Sabe por quê? Por causa de você. Porque ele olhou e viu que sem isso não haveria esperança para nenhum de nós.
Então, querido, a cruz não foi um acidente, a cruz é a maior prova de amor que existe sobre mim e sobre você, sobre a igreja. A maior prova de amor, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, é a morte e a morte de cruz, porque foi nela que nós ganhamos o direito à vida. É naquele momento da cruz, querido, daquela angústia que você certamente já leu, certamente já ouviu, já assistiu. É naquela angústia, querido, aonde Jesus ali pendurado na cruz, sangrando, e nós sabemos, querido, que apesar de não ter carne praticamente no crânio, na cabeça, é o lugar, querido, aonde quando recebe pancadas mais incha, fica algo horrível. Quem já caiu ou já levou alguma pancada na cabeça sabe disso. E Jesus, querido, recebeu uma coroa de espinho que foi cravada na pele e rasgava a pele e riscava os ossos da sua cabeça. Ele foi apanhando, carregando a cruz na qual ele seria pendurado nela. Jesus já estava esgotado, Jesus já estava, querido, cansado. E quando chegou ao ponto onde ele seria crucificado, ele foi pendurado naquela cruz. E quando ele teve sede, a Bíblia diz, querido, que os soldados zombando dele, pegou, querido, uma estopa, molhou no vinagre e colocou na boca dele como se fosse água, mas era vinagre. E nós, querido, até entendemos, não que a Bíblia relate, mas pelos estudiosos, que aquela esponja era algo sujo, nojento, no qual os soldados continuavam zombando de Jesus. Quando eu olho para a igreja de Jesus como aqui está hoje, quando eu olho para nós aqui hoje, graças a Deus, certamente você alimentou-se hoje, certamente você tomou seu banho hoje, você está vestido, bem vestido, estamos num templo confortável, protegido da chuva, do frio. Aí eu olho para trás e eu vejo Jesus, querido, esvaindo o seu sangue, gemendo de dor, sendo zombado por todos à sua volta. E aí eu começo a ver a importância da gratidão, porque hoje eu posso estar bem vestido, limpinho, cheiroso, você também, mas eu só não posso esquecer quem proporcionou isso para mim. A igreja só não pode esquecer a sua raiz, a igreja só não pode esquecer a sua base, o seu alicerce. A igreja só não pode esquecer o causador disso. Se hoje estamos aqui e estamos, é porque outrora um Deus poderoso chamado Jesus Cristo foi humilhado, crucificado, cuspido, ignorado, querido, por nossa causa. Então hoje estamos aqui cultuando a Ele, lembrando e fazendo menção. Obrigado, Jesus. Quando nós hoje, querido, quisermos satisfazer as nossas vontades, mas lembrarmos que se essa vontade aborrece o meu Deus, eu vou dizer, não vou fazer. Não é porque eu tenho medo da palavra, não é porque eu tenho medo de fulano e ciclano, é por amor ao meu Jesus. Porque Ele me amou primeiro, e Ele não amou da boca para fora, Ele amou se doando por mim, literalmente. A cruz estava nos planos de Deus desde sempre. Jesus veio, querido, sabendo a que veio, e sabendo para que veio. Aí eu me lembro também, querido, de Abraão, quando foi sacrificar o teu filho a pedido de Deus, e ali estavam eles indo para o sacrifício, só que o filho não sabia, o filho de Abraão não sabia. E de repente, Isaac percebe que está tudo certo para ir adorar e sacrificar, só que ele para e fala, pai, cadê o animal para ser sacrificado? Aí Abraão, querido, com fé, olha para o filho dele e fala, meu filho, Deus proverá. Abraão tinha certeza que ele ia e voltaria com o filho. Ele só não sabia como seria, mas ele tinha certeza. Ele iria e voltaria com o filho. Nós começamos a entender pela palavra de Deus, querido, que existem coisas que a Bíblia deixou registrado, de Jesus, de outros homens de Deus, como eu citei aqui agora, que é necessário que nós imitamos eles. Muitas vezes nós queremos, querido,
o Deus de Abraão para fazer os milagres na nossa vida. E eu imagino também que Deus queira o Abraão que obedece a Ele. Porque às vezes nós queremos de Deus o que Ele fez no passado. E Ele fala para nós, é só você fazer também, filho, o que foi feito no passado. Aquele que é fiel ao Senhor, o Senhor também é fiel a Ele. Deus não pode negar-se a si mesmo. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Crê nisso? Quando eu olho esse texto, querido, eu vejo que Jesus, realmente Ele pagou um preço que não era dele. E que Ele proporcionou para mim e para você um dia de glória, como é o dia de hoje, no qual nós estamos aqui reunidos a participar da Santa Ceia, no qual nós estamos aqui reunidos a lembrar, a fazer esse memorial. E eu tenho certeza, querido, que se eu e você olharmos para Jesus Cristo, como a Bíblia diz aqui, em diversas outras passagens, e o Espírito Santo realmente estiver no nosso coração, nós vamos ser crentes de verdade. Nós vamos dar testemunhos de verdade. Nós vamos honrar a Deus de verdade. E é isso que nós queremos. E esse é o nosso propósito. Você crê nisso, amém? Verdadeiramente, o versículo 4 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. As pessoas olhavam para Jesus e imaginavam que Ele estava pagando pelo erro dele. Quem estava em volta olhava para Jesus, do mesmo jeito que muitos hoje às vezes olham para nós e vê passando alguma situação e logo pensa que está pagando por aquilo que plantou. Mas nem sempre é assim. Porque do mesmo jeito hoje, querido, quando nós intercedemos pelas pessoas, nós também sobrecarregamos a nós em favor daquela vida. Eu quero orar com você agora, em nome de Jesus, para que nós possamos ser imitadores do Senhor. Porque Jesus diz para nós, querido, que a maior prova de amor por alguém é dar a vida por ele. E Jesus fez isso por nós. E Ele diz, agora é a sua vez. Mas não é eu dar a minha vida como Ele fez na cruz, porque o sacrifício que foi feito na cruz, foi feito uma vez, está feito, perfeito, vale para todo sempre. Mas eu preciso doar a minha vida, em que sentido? Orando, testemunhando, intercedendo, deixando-me gastar por alguém. E eu quero orar com você agora, para que nós possamos interceder por alguém. Às vezes tem pessoas bem perto de nós, querido, que tem passado tanta luta e tanta peleja, e às vezes ainda não está vivendo essa palavra. Quando eu leio a palavra e vejo, querido, que Jesus, Ele se tornou réu no meu lugar, eu entendo que eu estou livre. Não é isso? Mas antes da gente orar, eu quero compartilhar com você uma história. Certa vez um pastor foi visitar uma senhora, e ela já era bem de idade, estava já adoentada. E chegando na casa dela, era a primeira vez que ele ia na casa dela. Chegando na casa dela, conversando, ele não pôde deixar de perceber que na parede da casa dela tinha ali um diploma, como se fosse um diploma, num quadro pendurado na parede. E ele então olhou e viu que era algo que destacava. Que documento é esse? Ele perguntou. E aquela senhora disse, é a minha patroa onde eu trabalhei muitos anos, ela deixou para mim, mas como eu não sei ler, eu pendurei aí. Então aquele pastor pegou aquele quadro, e quando ele foi ler, era um testamento, no qual a patroa daquela mulher tinha deixado uma parte da herança para ela. Só que ela não tomou posse da herança. Estava pendurado na parede da casa dela. Mas ela, por não tomar conhecimento, não pôde viver o que aquele testamento significava para ela. Ainda foi possível acionar os advogados e ela pegar a parte dela, mas ela não teve mais tempo, como deveria ter tido, para viver o que o testamento garantia a ela. Sabe o que eu quero lembrar você? Esse texto é muito bonito, mas se eu e você não tomarmos posse dele, é só um texto bonito. Talvez a sua Bíblia está aberta lá em cima da tua mesa, no seu escritório, em cima da televisão, na estante. E lá está o testamento de Jesus.
Mas se ele ficar só aberto na sua mesa, na sua estante, você vai continuar vivendo sem receber a herança de filho, que pela palavra nós temos direito. Mas hoje, querido, é o dia, e agora é a hora de nós olharmos para a simplicidade do Evangelho e dizer: Jesus, eu quero viver a Tua palavra, Pai. Senhor, eu não quero mais ficar só ouvinte, porque o ouvinte, querido, o ouvir é o primeiro passo, glória a Deus. Mas agora que você ouviu, é necessário que você pratique o que ouviu. Jesus, o Verbo vivo, que desceu do céu, encarnou, viveu entre nós, a semelhança de nós. Foi humilhado, foi morto, crucificado, ao terceiro dia, ressuscitou, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e intercede por nós. Que história maravilhosa. Mas agora, querido, eu e você precisamos tomar posse disso. Muitos de nós continuamos andando como sem promessa, como sem pai, como se diz, sem eira nem beira, com um diploma bem acessível, ou melhor, como a herança bem disponível para nós, como um testamento bem disponível para nós. E hoje de manhã nós ouvimos, querido, que Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida com abundância. E nós aprendemos que a vida com abundância não é viver do jeito que eu quero, mas é viver fazendo a obra do Senhor. E já é tempo, igreja, de nós não sermos mais tratados com leitinho, como diz Paulo. Paulo compara a caminhada cristã com o ser humano que nasce, e quando nasce é mamadeira, é leitinho, sim, mas ele não vai ficar assim a vida toda. E o Senhor quer, querido, que nós experimentemos mais. E o Senhor Jesus quer que a gente olhe a palavra dele e entenda que é possível tomar posse dessa palavra. Quando eu digo tomar posse, eu digo acreditar e viver ela. É possível, querido, a gente, eu e você, a igreja do Senhor, viver o que está escrito aqui. Porque isso daqui não é o conto da carochinha, isso daqui não são fábulas. Afinal de contas, Jesus Cristo morreu por isso. Ele acreditou nisso. É tempo de nós, querido, nos alimentarmos da palavra do Senhor. E é tempo de nós acreditarmos nisso. É tempo da igreja do Senhor Jesus sair do templo aqui onde nós nos reunimos e ser a diferença lá fora. É tempo de nós, querido, carregar Jesus conosco e não trocá-lo por nada, e não perdê-lo por nada. Se houver algum lugar que não caiba a Ele, não cabe nós também. Se houver algum lugar que não honra Ele, não honraremos nós também. É tempo de nós ler esse texto e não só, querido, entender, nossa, como Jesus foi bom para nós, mas é tempo da gente começar a viver isso daqui. Porque a cruz de Cristo, querido, no qual Ele morreu, simbolicamente, ela ainda existe. E ela está para mim e para você. Não é literal como foi com Jesus. Porque eu me lembro do Evangelho de Cristo, no qual Jesus fala assim: ei, tome a sua cruz e me siga. Eu me lembro do Evangelho de Jesus nos convidando a padecer como Ele padeceu. Pastor, agora eu não entendi, o senhor falou para ter vida com abundância, e agora está dizendo que é padecer. Para o mundo é loucura, mas para aqueles que creem em Jesus é poder do Senhor. Porque se você guardar a sua vida, você vai perdê-la. Mas se você entregar ela para Jesus, você vai ganhar. É loucura, é. Para quem não crê, para quem não conhece o Evangelho, para quem não vive o Evangelho, não poupe a sua vida, gaste a sua vida no Evangelho. Isso é vida com abundância. Isso é viver abundantemente, sabe por quê? Porque quando chegar, querido, aos nossos últimos dias, que cada um de nós não sabemos como será, no caso da sogra, da irmã do presbítero André, foi assim, ó, deu um infarto, né? Durante a noite morreu, já foi enterrado. Para outros é mais prolongado, como foi com a nossa irmã Margarida, que caiu acamada e ficou 8 meses, 9 meses, e depois o Senhor recolheu.
Mas o que eu quero dizer, querido, é que na angústia da morte, ou nos momentos finais da nossa morte, nós não tenhamos arrependimento de dizer, poderia ter feito mais. Poderia ter lido mais essa passagem e praticado mais. Não, querido, nós não podemos correr o risco de olhar para trás e nos arrepender de alguma coisa que deveria ter feito e não fez. O Evangelho de Jesus Cristo quer nos despertar para que façamos agora aquilo que o Espírito Santo tem nos impelido a fazer. Nós não podemos correr o risco de chegar, querido, até o dia onde o Senhor vai nos chamar, e nós não sabemos se é com 20, com 40, com 100, não sabemos. Porque lá no Salmo 139 a Bíblia diz que antes de nascer, o Senhor já escreveu os nossos dias no livro dele. Já está escrito a quantidade dos seus dias. Como diz o Cláudio Duarte, é uma fila com senha. Daqui a pouco grita uma senha. E se for a minha? Então precisamos estar preparados. Você crê nisso, amém? É tempo de olhar para Isaías 53 e falar, Jesus, quem deu crédito à nossa pregação? Mas eu não estou aqui, querido, para importar com quem deu crédito. Eu estou aqui para me importar e continuar pregando a palavra do Senhor. Eu estou aqui para entender que a cruz foi sacrifício de Jesus. E eu estou aqui para entender que hoje eu tenho capacidade por Ele, dada por Ele, de pegar a minha cruz e seguir a Ele também. E eu quero dizer para você, querido, pegue a sua cruz e siga Jesus Cristo. Quando fala de pegar a cruz, eu entendo que não existe nada que me impede de servir ao Senhor. Nada. Pegar a sua cruz, querido, é estar diante do Senhor, independente de qual seja a necessidade que você tenha, padeça, a dificuldade que você tenha, passe, mas siga Jesus. Eu quero orar com você. Se coloque de pé, em nome do Senhor. A cruz que o Senhor Jesus foi crucificado era uma cruz literalmente física, palpável. Mas hoje a cruz que tem para mim e para você não é mais essa cruz física, palpável. Mas você sabe o que te custa estar aqui. Você sabe o que te custa continuar servindo ao Senhor. Você sabe, querido, a quem e ao que você precisa dizer não. E quando você diz não para aquilo que você gostaria de fazer, mas não deve fazer, é a cruz que você carrega. Quando você diz não para o mundo e diz sim para Jesus, você está carregando, ou seja, se sacrificando em prol de algo maior. E eu tenho certeza que vale a pena. Nós vamos louvar ao Senhor agora. Feche os teus olhos. E logo após o louvor, nós vamos estar participando da Santa Ceia do Senhor Jesus. Eu creio que você já orou na sua semana, já jejuou para esse momento. Mas se porventura você não tiver feito isso, faça agora. Porque o banquete do Senhor está diante de nós. E Ele quer que eu e você participe. Mas não é para participar de qualquer jeito. Então, se prepare. Espírito Santo de Deus, ouvimos a Tua palavra, Pai. Essa história relatada, Senhor Jesus, que arde em nossos corações, Pai. E neste momento, nós vamos Te louvar, Senhor Jesus. Gratos, sabendo de que o Senhor é verdadeiramente Deus sobre nós. E sabendo de que tudo que o Senhor fez foi por nossa causa, e de que nós recebemos este milagre, e também podemos, Senhor, interceder por outras pessoas. Espírito Santo, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, nos perdoe, Pai, nos limpa, nos purifica, porque nós queremos Te servir, Senhor, queremos pegar a nossa cruz e seguir ao Senhor, Pai. Que nessa noite sejamos tocados pelo Teu Espírito, sejamos cheios da Tua presença, Pai, em nome de Jesus Cristo. Assim nós Te louvamos, Pai. Receba o nosso louvor, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Feche os teus olhos e adore ao Senhor. Aleluia, Jesus. Feche os teus olhos e imagine Jesus na sua mente. Com teus olhos fechados, mas o teu coração aberto. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Estava sobre ele. Aleluia. E pelas suas pisaduras fomos sarados.
creio nisso. Estou sarado. Em nome de Jesus. Declare isso. Estou sarado. Aleluia. Estou sarado pelo sangue de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Estou sarado. Eu recebo em nome de Jesus a minha cura. Estou sarado. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Estou sarado pelo sangue de Jesus. Sare, Senhor, o nosso físico. Sara, Senhor, a nossa vida espiritual, emocional. Oh, Espírito Santo, toca sobre a tua igreja, papai. Toca, Senhor Jesus, nesse coração entristecido, amargurado, nessa pessoa, Senhor, que foi magoada. Ai, Espírito Santo, o teu sacrifício foi por ela. Liberta-nos, Senhor Jesus. Cura-nos, Senhor. Nós queremos estarmos livres de corpo, alma e espírito para te adorar, Senhor. Cura e restaura todas as feridas na alma, no sentimento. E nós vamos declarar que somos sarados e curados pelo Senhor, pelo seu sacrifício, papai. Aleluia, Jesus. Santo Deus. E moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Estou sarado. Em nome de Jesus. Estou sarado. Estou sarado pelo sangue de Jesus. Estou sarado. Aleluia. Estou sarado. Glória a Deus. Estou sarado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Ore, querido, e peça ao Senhor Jesus para fazer um milagre sobre a sua vida. O maior milagre, querido, é quando nós entendemos a palavra. Esse é o maior milagre, porque a partir daí nós podemos alcançar todos os demais milagres. Espírito Santo, a tua igreja está agora, Pai, reunida nesse mesmo propósito. E eu creio, Senhor, que a libertação, que a cura e que a transformação sobre nós, Pai. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém? Você pode aplaudir ao nosso Senhor e Salvador Jesus? Graças a Deus. Nós vamos agora estar participando da Santa Ceia do Senhor. Quero já convidar os obreiros, em nome de Jesus. Você pode se assentar. Nós vamos participar da ceia. Se você já é batizado, participe da ceia, deste momento único e especial na presença de Deus. É um momento, querido, no qual nós vamos fazer um memorial daquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário. E Ele prometeu, querido, que aquele que come do corpo e bebe do sangue dele tem parte com Ele. Está, querido, realmente firmado na presença dele. E é isso que nós queremos. Queremos estar enraizados no Senhor, firmados no Senhor Jesus Cristo. Então eu convido você a participar da ceia. Se porventura, querido, você acha que é indigno de participar da ceia, eu quero dizer que você está certo. Todos nós somos indignos de participar da ceia. Mas existe uma palavra revelada sobre nós. E ela diz que todo pecado confessado é pecado perdoado. Quando nós confessamos a Jesus os nossos pecados, com todo o nosso coração, verdadeiramente arrependidos, diz a Bíblia que o Senhor não lembra mais deles. Então, querido, não adianta pular a ceia. Não adianta ficar sem cear, achando que você está agradando a Deus. Senhor, esse mês eu não fui bonzinho, então eu não vou cear.
Isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é um coração arrependido, quebrantado. Isso agrada ao Senhor. O Senhor diz, querido, que não rejeita. Quando Ele olha do céu e vê eu e você com o coração quebrantado, humilhado na presença dEle, clamando, orando a Ele, a Bíblia diz que Ele não rejeita, ou seja, Ele recebe isso. E Ele envia o perdão. Então estamos prontos, pela graça dEle, a participar da Santa Ceia do Senhor. Do mesmo modo que eu digo para você, participe, eu também te oriento que precisa fazer assim. Porque se eu participar de qualquer maneira, eu serei então responsabilizado pela morte de Jesus. Mas, quando nós oramos, clamamos pelo perdão, nós estamos livres diante dele. Crê nisso, amém? Pode servir a ceia, em nome de Jesus. Depois nós oramos, amém? Os obreiros podem estar servindo o cálice, o pão que representa o corpo e o sangue de Jesus. E depois nós estaremos orando, consagrando ao Senhor Jesus, clamando verdadeiramente, queridos, sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre a nossa casa. Pegue, mas não participe ainda, espere, que no final nós vamos participar todos juntos, em nome de Jesus. Enquanto isso, vamos louvando ao Senhor, vamos adorando ao Senhor. Glória a Deus, Jesus. Eu olho para a cruz eu vou, do teu sofrer participar, da tua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente.